Prontinho, pode começar. Então, é com muita alegria que nós daqui da Comunidade Espírita Esperança abraçamos os amigos de Santa Teresa, dizendo que estamos gratos por este momento, porque de fato é um estado de graça a gente poder rever as pessoas com as quais a gente compartilha o mesmo pensamento, a gente tem afinidade, porque somos todos trabalhadores na seara de Jesus. Então, de fato, é um momento muito especial para as nossas vidas. Eu quero agradecer especialmente a Dona Ângela, que sempre lembra de estar falando com a gente tão carinhosamente, e abraçando a Dona Ângela, a gente abraça todos vocês daí de Santa Teresa. O tema escolhido da noite de hoje, a gratidão, é porque nós estamos estudando o tema gratidão de Joana de Ângeles, uma das suas obras, e a gente observa que a gratidão ela é muito mais do que simplesmente a gente no nosso dia a dia ser uma pessoa educada, né? Ser uma pessoa que sabe conviver em sociedade e demonstra, de fato, através da palavra muito obrigado, sou grato a isso ou aquilo que recebo, tanto das pessoas que nos rodeiam, como de Deus, ou como de qualquer situação na nossa vida. Esse tema ele é muito mais profundo, porque ele traz a gratidão num aspecto onde nós não costumamos muito fazer. E é sobre isso, principalmente, que a gente quer falar. Mas nós vamos, de pouco a pouco, chegar nessa profundidade do tema, nos recordando de que, num estudo de tão pouco tempo, é impossível a gente aprofundar com com tanto detalhe. Mas já vamos deixar algumas questões importantes a respeito desse tema. A gratidão, de acordo com os neurocientistas, de acordo com a psicologia social, é um tema onde mobiliza as pessoas, porque quem consegue ser grato consegue ter mais saúde do que pessoas que não são gratas. E é interessante que quando uma pessoa sabe ser grata, ela tem menos acidente vascular cerebral. Isso é comprovado cientificamente. Embora a gratidão seja um tema do ponto de vista filosófico, né, porque traz uma dica a respeito do nosso comportamento, que a gente precisa aprender a ser grato, a nos desenvolvermos nesse sentido, a gratidão também ela traz esse viés científico, uma vez que hoje a ciência consegue estudar a gratidão, atingindo a nossa saúde diretamente. Então, nesse sentido, nós temos. Será que eu não vou conseguir passar agora? Ah, sim. Nós queremos lembrar uma passagem de Jesus, narrada por Lucas, né? Quando diz que Jesus estava indo para Jerusalém e no meio do caminho, então, 10 leprosos vieram abordá-lo, dizendo para que Jesus tivesse misericórdia deles, porque eles estavam cheios de feridas por conta da lepra. E então Jesus, enquanto caminhava, dizia para eles, né? Glória a Deus, vocês vão e mostrem para os sacerdotes. E esses homens, então, à medida que eles vão caminhando, eles percebem que os seus corpos estavam limpos das feridas. E foi uma felicidade muito grande para todos eles. Mas um deles, que era samaritano, ele retorna, se curva aos pés de Jesus e agradece humildemente. Então, Jesus pergunta para ele, mas não eram 10? Onde é que estão os outros 9? E então, esse homem continua curvo, agradecido a Deus, e Jesus fala para ele que ele pode se levantar e seguir o seu caminho e que a sua fé havia curado, né, este homem. Todas as passagens de Jesus, quando ele realiza a cura, ele sempre diz isso, né? A sua fé te curou. E aqui, no caso deste homem que soube ser grato, quando Jesus fala para ele, a tua fé te salvou, na realidade a gente fica pensando, esse homem, ele retornou, ele demonstrou essa gratidão, e o que será que aconteceu com os outros 9? E daí a gente fica se recordando e a gente já quer começar
a trazer uma reflexão do nosso comportamento diante das ocorrências nas nossas vidas e do nosso comportamento diante de situações difíceis quando nós somos acometidos delas. Geralmente, muitas pessoas que nós encontramos dentro da casa espírita, elas vêm para a nossa casa pela dor. E depois, quando a pessoa ela recebe o auxílio, né, ela recebe um tratamento espiritual, ela participa das reuniões doutrinárias, ela toma passe, e aí cada casa oferecendo o que possui de tratamento espiritual, essa pessoa melhora, então ela retorna às suas atividades comuns na vida material e se esquece da religião, se esquece de dedicar a vida espiritual. Então a gente fica pensando se dentro desse contexto trazido por Jesus, quando ele coloca que a sua fé te curou, se esse samaritano, ele então, de uma maneira tranquila, ele continua a sua vida, dedicando a vida espiritual, dilatando a sua fé. Minha cachorra está aqui latindo porque tem criança em casa, olha só. Cozinha. E então, se esse homem, já que ele tem uma fé que o salvou, ele então deve dilatar, trabalhar a sua fé para poder permanecer salvo. Agora, será que os outros 9 que se esqueceram de agradecer a Jesus, será que foi uma gratidão simplesmente como desse samaritano de se curvar aos pés de Jesus? Ou será que foi uma gratidão não realizada diante da vida, né? O seu comportamento, a sua escolha, diante da vida, diante dos fatos no seu dia a dia? Então, é uma reflexão para a gente fazer, porque muitas vezes nós nos colocamos dessa forma. Quando nós estamos felizes, nós estamos bem, nós nos esquecemos desse contato com a vida espiritual, nós nos esquecemos que o objetivo da vida é, de fato, nós crescermos espiritualmente, né? E daí tem uma pergunta anônima que o Roberto Lúcio ele coloca numa das suas obras, quando ele fala da força da gratidão, em que ele faz a seguinte pergunta: o que seria de nós se acordássemos no dia seguinte somente com aquilo que agradecemos? E daí a gente para e reflete, né? No dia de hoje, o que foi que eu agradeci? Será que eu abri a janela, agradeci pelo sol, agradeci pela chuva, pelo alimento, pela minha família, pelas pessoas que me rodeiam, pelo meu trabalho, pela dor, pelos problemas, pela vida difícil, pelo país que atravessa dificuldades imensas, pelo mundo que está sendo testado aí com o Covid, com tantas outras questões. Então, o que nós agradecemos, né? Amanhã nós vamos acordar com aquilo que nós agradecemos. O que nós fomos capazes de agradecer a Jesus para Ele dizer para a gente: a sua fé te salvou. Será que nós estamos dignos dessa fé, né? Dessa colocação que Jesus fez para esse samaritano? E então nós temos uma lição também do livro Vinha de Luz, falando que nós somos de Deus. E essa lição, ela é muito autoexplicativa, né? Porque por si só, cada linha, ela já diz a respeito de que nós somos de Deus, mas que algumas questões nós deixamos interferir nas nossas vidas e que nos faz esquecer que nós somos de Deus. Então eu gostaria de ler essa página com vocês. Então diz lá: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imandam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo
de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos ao sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, essa página, ela traz para a gente uma profundidade imensa, para a gente não se esquecer que, de fato, nós somos herdeiros divinos, né, de Deus, e que nós pertencemos, querendo ou não, né, possuímos essas características, possuímos essa herança genética, é, porque tudo que nos é dado, tudo que nós temos a possibilidade de recursos em nossas vidas, sejam esses recursos materiais, recursos espirituais, recursos de toda ordem, nós só possuímos graças à vontade divina. E nesse sentido, então, nós queremos trazer o significado de gratidão que o dicionário nos dita. E nós observamos que gratidão é um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Então, a gente observa um aspecto positivo da gratidão, né? Se alguém nos serve, se nós recebemos algo que é importante para as nossas vidas, então nós somos gratos. E sempre de uma maneira muito positiva. A gente não vê alguém nos oferecendo algo que nos entristece e a gente fala muito obrigado. Geralmente a gente agradece quando é algo positivo. A psicologia positiva, ela diz que existem 3 tipos de gratidão, né? E nós queremos refletir a respeito disso e verificar a importância de nós compreendermos esses 3 tipos e como nós aplicamos a gratidão em nossas vidas. Então, o primeiro tipo, a psicologia positiva diz que é uma gratidão muito automática. É todas as vezes que nós recebemos algo, de acordo com o conceito de gratidão passado, a gente, então, como uma pessoa educada que somos, nós sabemos qual é o protocolo social, nós nos utilizamos da palavrinha mágica, né? Quando a gente ensina para as nossas crianças, a gente diz, olha, você tem que dizer muito obrigado, muito obrigada, né? Então, essa é a forma correta. E essa gratidão acaba que nas nossas vidas ela passa de uma maneira tão automática que alguém deseja para a gente um bom dia, a gente agradece, mas a gente não pensa no valor daquele bom dia que foi oferecido. A gente não consegue perceber sequer a vibração de amor, de carinho, de gentileza daquela pessoa para conosco. Então, a gente passa rapidamente por esse desejo dessa pessoa e a gente fala, muito obrigado, e segue na nossa correria do nosso dia a dia, agradecendo muito mais de uma maneira educada do que propriamente absorvendo o conteúdo de amorosidade que está carregado esse desejo dessa pessoa para conosco. O segundo tipo de gratidão é a gratidão em momentos pontuais, que são, então, momentos em que nós somos acometidos na nossa vida e que despertam uma emoção importante, né? Por exemplo, na comemoração do aniversário de um filho, na chegada de um netinho ou de um filho, quando um casal comemora suas bodas, quando um filho passa no vestibular, quando a gente passa num concurso público ou consegue um emprego, ou consegue a vitória porque nós vencemos uma determinada doença. Então, são momentos que nós somos carregados de emoção e que a gente fica tão feliz que a gente fala, puxa, que coisa maravilhosa me aconteceu. E a gente, então, vem e agradece. E o último tipo de gratidão trazido pela psicologia positiva é a gratidão ativa, que é nós exercitarmos no nosso dia a dia essa gratidão.
por absolutamente tudo que nos acontece, né? A gente saber agradecer pelo sol, pela chuva, pelo alimento, por todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia, porque se nós formos viver a gratidão de uma maneira automática, nós não estamos absorvendo a questão da emoção, o calor das vibrações positivas que chegam até nós. A gratidão de momentos pontuais é nós sermos gratos quando alguma coisa de especial acontece na nossa vida. Então, se a gente já tem o conhecimento que é importante nós realizarmos a gratidão, porque a gratidão traz a prevenção, né, contra doenças, deixa-nos mais saudáveis, então é importante a gente aprender a desenvolver essa gratidão ativa. E então, os neurocientistas, quem trabalha com a psicologia positiva, eles até nos ensinam a fazer exercícios a respeito da gratidão. E eles falam o seguinte, que todos os dias, na hora de nós deitarmos, né, formos dormir, a gente possuir um caderninho onde a gente vai anotar 3 aspectos da nossa vida que a gente quer agradecer, né? Então a gente pode dizer: eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela água, eu agradeço pelo sol. Pronto. Aí a gente vai escrever por que nós somos gratos a essas três colocações no nosso caderno. E aí, no dia seguinte, a gente faz isso novamente. Quando a gente menos perceber, nós estamos desenvolvendo em nós esse sentimento de gratidão e ele vai se aprofundando à medida que a gente, então, realiza a gratidão. Isso que os pesquisadores chamam de gratidão ativa. E nós queremos trazer mais profundamente ainda, aprofundando então mais esse tema, o livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, porque a Joana de Ângeles, logo de início no livro, ela apresenta o conceito de gratidão como sendo a graça, né? Vindo do latim gratia, e gratus, agradável. Então, vendo esses dois conceitos, por consequência, então, nós temos a gratidão significando o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou por tudo que é concedido ao indivíduo. E aprofundando um tanto mais no conceito, Joana diz que gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual, ou seja, não é simplesmente a gente ser grato, como no conceito do dicionário, que diz: eu recebo algo que é importante, que me agrada, então eu, de uma maneira educada, agradeço por isso daí. Ela coloca que é mais grandioso ainda a gratidão, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Quando a gente observa que a gratidão tem caráter psicoterapêutico, então a gente quer aprofundar ainda mais no significado. E pesquisando ainda mais o livro de Joana, nós temos a colocação que a gratidão é filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais daquele que a cultiva com recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Então, quando traz aqui para a gente a questão em todos os sentidos, significa que a gratidão ela não deve ser cultivada apenas nos momentos de alegria ou quando nós somos beneficiados do ponto de vista da satisfação pessoal. Então, a Joana continua dizendo que a ciência da gratidão, ela surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido, a vigência, né? Do sentimento enobrecido. Por que isso? Então, o Marlon Reikdal, psicólogo, né, querido nosso palestrante, ele subdivide toda essa obra da psicologia da gratidão da Joana em 3 níveis. E ele vai aprofundando a conceituação de gratidão, e nós queremos usar essa mesma metodologia do Marlon, que sintetiza bastante essa obra. Então, primeiro, Joana coloca o seguinte, que a gente precisa, no primeiro nível da gratidão, aprender a ser grato pelo bem que nos chega, né? Tudo aquilo que nós recebemos de bom,
a gente agradecer. Ora, agradecer por tudo aquilo que é bom é muito simples, né? Quando a gente está feliz, quando a gente recebe tudo de bom, tudo de maravilhoso, quando a gente está bem com a nossa família, quando a gente está bem no ambiente de trabalho, quando a gente está bem na sociedade, quando nós temos todos os recursos disponíveis na nossa vida para nós praticarmos tudo aquilo que a gente deseja, é muito fácil ser grato. Então, esse é o primeiro nível da gratidão. O segundo nível da gratidão é nós agradecermos pelo mal que não nos chega. E aí já traz um significado diferente para a gente. Então é a gente pensar assim: puxa vida, o que é ser grato pelo mal que não nos chega? Essa semana a gente assistiu um vídeo, né, nas redes de comunicação, quando uma família é muito grata a um gari, porque uma criança, quando vai atravessar a rua, passando por detrás do caminhão, ele não viu que estava vindo um automóvel, e aí o gari percebe o movimento da criança e, mais do que depressa, ele arranca aquela criança do perigo, né, salvando aquela criança, e vinha passando um automóvel velozmente, e então aquela criança ela não foi acometida do atropelamento graças a esse gari. Então a família muito grata começa a dizer que tanto o gari como toda a sua família passa a pertencer àquela família. Tamanha gratidão que a família teve por esse rapaz, que naquele momento de perigo, porque passava a criança, ele consegue salvar a vida daquela criança. Então, é a gente agradecer o mal que não nos acomete. É a gente pensar assim: puxa vida, eu estou triste porque meu filho não passou no vestibular. Aí você fala assim: tá, ele não passou no vestibular, mas ele tem a possibilidade de estudar o ano que vem novamente, né? Ele está saudável. Então, vamos agradecer a Deus que nós temos recursos para que ele faça o cursinho novamente e ele, então, tenha a possibilidade de fazer o vestibular de novo. Então, é a gente ser grato que alguma coisa nos entristeceu, nos deixou abatidos, mas nós temos a possibilidade de dar volta por cima. A gente levou um tombo, mas a gente não quebrou nada, né? A gente se feriu, teve um raladinho, né? Uma esfoliação, mas a gente não teve nada de grave. Hoje em dia, a gente está tendo Covid, é normal as famílias serem acometidas do Covid. Puxa, eu tive Covid, eu fiquei sem paladar, fiquei sem o olfato, mas olha só, eu me recuperei, eu estou bem hoje. Né? Às vezes você ficou com uma sequela, mas você não desencarnou. Tem tantas famílias que não estão mais com a presença de um ente querido dentro do lar. Né? E se desencarnou, é a gente pensar o que esse indivíduo trouxe, deixou de legado para a nossa família. Então, a gente sempre está trazendo um movimento positivo para a nossa vida, olhando o lado positivo. O que nós podemos tirar, né, de proveito? Então, ser grato pelo mal que não nos chega. É a gente saber ter esse olhar. E um nível mais profundo é a gente ser grato pelo mal que nos chega. E daí que mora a dificuldade, né? Porque quando nós somos acometidos de alguma questão na nossa vida, quando nós somos chamados para dar o testemunho de que nós somos verdadeiros cristãos, aí é que mora a dificuldade. Porque quando nós somos traídos, não desejar a vingança para o outro, não realizar a vingança, quando a gente não é pego por um sentimento de alguém que falou mal da gente, a gente não desejar o mal para essa pessoa. Então, assim, são tantas situações na nossa vida, eu tenho certeza que cada um de nós aqui nesse momento pode ter uma reflexão nesse sentido, né? A gente olhar para um indivíduo que cometeu algo contra a nossa vida, ou contra a nossa família, ou contra a nossa moral, contra qualquer coisa que seja da nossa vida material, da nossa vida emocional, é muito difícil a gente olhar para isso e falar assim: eu te agradeço porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Realmente, isso é muito difícil. Mas é esse nível de profundidade que a Joana de Ângeles trata nesse livro Psicologia da Gratidão.
E aí a gente quer se recordar, né, em Kardec, quando na questão 132, os espíritos explicam para a gente que o objetivo da encarnação é exatamente a gente chegar à perfeição. E junto dessa questão, os espíritos falam que alguns de nós vai ter que expiar e que outros de nós vamos ter que sofrer as vicissitudes, né, que são as provas da nossa vida. Então, assim, todos nós precisamos passar pelas provas que é as vicissitudes da vida quando nós estamos encarnados. Porque no corpo material a gente experimenta a dor, a gente experimenta a fome, o frio, que são questões da vida material que nos testam para poder verificar se a gente passa na prova e então nós podemos ir para um outro nível de vida. Mas se nós faltamos, né, nós não sabemos vivenciar a vida cristã quando essas provas nos chegam, então nós vamos ter que expiar, né? É a gente repetir o ano de novo, é a gente fazer a prova tudo de novo, e a gente então viver as mesmas experiências para ver se agora eu vou conseguir então passar de ano, e assim é a nossa vida. E nós precisamos pensar também que todos nós temos funções úteis na vida, precisamos ter, até mesmo os espíritos imperfeitos, os espíritos mais inferiores que nós conhecemos, aqueles que são mais inferiores que nós mesmos, porque nós sabemos que a predominância de um planeta de provas e expiações, como é o nosso caso, o predomínio ainda é do mal. Então, todos nós somos espíritos inferiores que estamos aí buscando cumprir as nossas obrigações na trajetória, mas aqui nessa questão os espíritos usam uma metáfora muito importante, né, que eles colocam, que para a construção de um edifício, a gente precisa tanto do arquiteto como do servente de pedreiro, e nós somos muito mais o servente de pedreiro do que propriamente o arquiteto, né? Embora a gente tenha o nosso diplominha na mão, a gente estuda a doutrina espírita, nós temos aí todas as possibilidades com a explicação dos espíritos para nós, através da doutrina espírita, mas a gente se pega, muitas vezes ainda, com um pensamento negativo a respeito, fazendo julgamento a respeito da vida do vizinho, a respeito do nosso colega de trabalho, a gente sempre acha que a gente é melhor do que o outro. Então, nós ainda somos pegos, muitas vezes, embora estudiosos da doutrina espírita, embora trabalhadores, embora voluntários, embora façamos a caridade, né, material, a caridade espiritual, mas nós ainda nos pegamos sofrendo aí comportamentos que não demonstram a gratidão que nós temos por tudo que chega na nossa vida. E na questão 851, quando Kardec pergunta para os espíritos a respeito se existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o vocábulo ele coloca, né, como sendo uma fatalidade, ou se em todos os momentos da nossa vida, tudo que nos acomete, nós somos pegos, né, acometidos, se tudo isso é predeterminado ou se é por conta do uso do nosso livre-arbítrio. Então, os espíritos nos esclarecem que a fatalidade ela existe na escolha, né? Ou quando os espíritos preparam para nós o que nós precisamos na presente encarnação. Mas o restante é por conta do uso do nosso livre-arbítrio, né? Quanto às escolhas do bem ou do mal. E se a gente resiste ou não a essas questões que nos impelem, né, que são colocados na nossa trajetória, o fato é que, como é que nós demonstramos, né, como é que nós vivenciamos tudo isso na nossa vida? Então, Joana de Ângeles ainda, ela fala que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui um reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem, e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, calúnia, ao abandono a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Melhor, pois, sofrê-los, vivenciá-los com resignação quando se apresentam, do que ignorá-los, envolvê-los em máscaras ou postergá-los. E aqui, meus irmãos, nessa frase da Joana de Ângeles, eu, na minha vida privada, né, na minha vida particular,
eu tinha um comportamento de olhar para o outro e achar que, quando eu sofria determinadas questões na minha vida, era porque eu tinha que, exatamente com esse indivíduo, passar por determinadas questões, porque eu tinha, no meu passado, vivências com esse indivíduo. E nessa frase da Joana de Ângeles, ela coloca questões mais profundas do que simplesmente nós termos convívio com exatamente aquilo aquele que nos caluniou, aquele que nos traiu, aquele que realizou alguma coisa contra nós mesmos. E nós observamos aqui na frase de Joana, quando ela coloca que tudo isso tem uma razão de ser porque faz parte da nossa aprendizagem. Então, meus irmãos, se nós não vivenciamos essas questões com aqueles que nós temos um contato direto na nossa vida, mas até mesmo com pessoas que são estranhas, não faz parte do nosso núcleo de afetos, né, de afetividade. Por exemplo, um colega de trabalho, não é uma pessoa que nós escolhemos conviver, mas que está colocado ali dentro da empresa e que, de repente, faz alguma coisa contra nós e que nós sofremos muito por questões disso. Uma pessoa que nos calunia e que a gente não tem como se defender, né? Uma pessoa que puxa o nosso tapete e que a gente não tem como provar a respeito de quem nós somos, isso é de sofrimento muito grande para nós. Mas isso tem um motivo nas nossas vidas. Independente se é A, se é B, se é C, o fato é que nós precisamos vivenciar essas questões para nós desenvolvermos em nós algo que ainda é importante. Porque todas as vezes que nós estamos num processo de sofrimento, nós olhamos para nós e falamos assim: epa, o que do meu orgulho foi afetado? Qual é a parte da vaidade que eu ainda não consegui vencer? Porque se nós sabemos que o maior mal da humanidade é o egoísmo e o orgulho, então o que é que aconteceu nesse fato que afetou isso diretamente em mim? E se não fosse fulano de tal lá no meu trabalho, se não fosse Beltrano lá dentro da minha casa, em algum momento da minha vida, eu vou vivenciar essa questão, porque faz parte da minha prova, faz parte da minha expiação. Porque se eu ainda não passei na prova, eu tenho que expiar determinada questão para verificar se de fato eu compreendi a mensagem do Cristo. Porque a gente só demonstra que a gente compreendeu verdadeiramente quando a gente coloca em prática. Se a gente não consegue colocar em prática ainda, significa que eu não aprendi. E se a gente for falar do perdão, ai, 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 né? Como é difícil a gente praticar o perdão. Como é difícil a gente praticar a tolerância, a paciência no nosso dia a dia. Então, quando Joana ela coloca que a gente assuma esse fato, né? Ao invés de ignorar, ao invés da gente postergar, ou a gente então usar as máscaras de que isso não nos atingiu, é melhor que a gente olhe para dentro da gente e faça um movimento de querer, de fato, aprender o que a gente precisa aprender. E daí vem a questão da gratidão, né? Será que nós estamos sabendo fazer esse movimento de agradecer pelo mal que nos chega e olhar para este mal como sendo necessário na nossa vida? Ou será que ainda nós analisamos as dores que acontecem nas nossas vidas porque Deus fez isso comigo? Se eu sou uma pessoa tão boa, se eu sou uma pessoa que estudo doutrina espírita, que estou dentro da casa espírita de noite, que me coloco para o trabalho, né, que faço de tudo, tiro a roupa do corpo para poder ajudar alguém. Será que a gente se pega falando assim, puxa vida, Deus, está demais, hein? Você por algum acaso me abandonou? Ô anjo da guarda, cadê você que não me salvou dessa? A gente se pega falando isso? Ou será que a gente para pensar qual é a causa? É que se a gente está sofrendo o efeito, se nós estamos nos sentindo magoados, qual é a causa disso? Porque Jesus,
quando ele foi crucificado, ele não merecia. A gente sabe que ele não merecia, mas ele vivenciou tudo aquilo. Para nos ensinar o quê? Né? Nós, Jesus poderia muito bem ter modificado o final da sua trajetória na Terra, mas ele fez questão de viver cada item daquele que foi colocado nas narrativas pelos evangelistas, para que nós pudéssemos aprender com ele o caminho do Calvário. Né? Então, se a gente faz uma reflexão de por que eu estou sofrendo determinada questão, ou passado um tempo, a gente faz uma análise daquela dor profunda que nós vivenciamos, nós vamos encontrar uma causa. Mas a gente tem que ter a boa vontade para fazer esse movimento, né? De se perguntar o que é que eu preciso aprender com isso tudo. E a gente tem que se recordar também, como está lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados aflitos, que se nós consideramos que Deus é bom e justo, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Então, se a gente confia nisso, nós precisamos, portanto, agradecer e dizer, Senhor, alguma coisa eu fiz mesmo. E aí, nesse mesmo capítulo, os espíritos colocam, né? Lacordaire, ele fala, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? E daí, aqui nessa lição do Evangelho, já traz muitos exemplos para a gente. Será que nós estamos sofrendo dores por conta da nossa imprevidência, em decorrência de alguma dessas questões aí que foram mencionadas aqui no Evangelho? Ou será que foram tantas outras questões, né, que nós fomos acometidos justamente porque nós ainda praticamos tantos vícios, né, que o principal aí deles é o egoísmo que ainda está enraizado dentro de nós. Então, nós somos esclarecidos pelos espíritos que nós precisamos aprender a dar menos valor às questões materiais, nós exercitarmos mais a autoeducação, buscarmos mais uma finalidade, um sentido para as nossas vidas. E aí Jung, lembrando aqui no livro de Joana de Ângeles, ele fala que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, porque nós ainda estamos num patamar de evolução que a gente precisa entender o significado da vida em nossas vidas. Quando nós nós enfrentamos as questões boas, mas também quando nós enfrentamos as dificuldades. Então, conforme Joana, o sentido, o significado existencial, ele se caracteriza pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. O self é a centelha divina, né? O ego é o que traz os nossos desejos, as necessidades que nós colocamos, que são importantes para as nossas vidas. Então, quando é que nós vamos deixar de viver essa infância alargada e vamos perceber que os nossos desejos, as nossas necessidades, elas precisam entrar em consonância com o self, que é a parte divina em nós. Por isso que a gente precisa aprender a fazer esse movimento na nossa vida de autoiluminação, de autorrealização, pensando o que é que eu preciso aprender com isso. E aí lembrar que quando nós estávamos no princípio lá da nossa vida, nós utilizávamos o instinto nas nossas práticas. Hoje nós estamos um pouquinho mais avançado e nós usamos as sensações. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não corromper, né, os nossos atos, as nossas atividades, porque nós ainda, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, nós justificamos os nossos desejos e as nossas necessidades baseado na nossa vaidade, porque a gente acha que a gente é merecedor mais do que o outro.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não sermos pegos, não sermos traídos por esses instintos, né? Esses ainda sentimentos primitivos que habitam dentro de nós. E, ao contrário disso, nós precisamos aí desenvolver o sentimento verdadeiro, né? Que é o lado puro, que é exatamente o self, que é a centelha divina que está dentro de nós, que é o amor, que é o requinte de todos os sentimentos. Então, se por um lado nós ainda temos o ego adoecido, então vem o egoísmo no significado mais profundo, né? Quando não tratando do ismo que substantiva a palavra, mas que traz esse lado tóxico do ego, quando a gente ainda vivencia o sentimento de culpa, porque temos aí uns ciúmes, a inveja, a raiva, o sentimento ainda do mal dentro de nós. Então, a gente precisa desenvolver dentro de nós a esperança de que nós vamos conseguir vencer e largarmos de mão por ampliar tanto os nossos desejos, as nossas necessidades e pensar que Deus, Jesus, ele olha assim por nós. Se hoje nós nos encontramos ainda dizendo mal a respeito da doença do Covid, é a gente pensar que temos alguma coisa para aprender com isso. Se nessa passagem trazida por Mateus, as aves do céu, né, os lírios, eles são atendidos, eles recebem tudo de bom e de melhor, não falta nada, porque nós, que somos o ser inteligente da criação, faltaria para nós. Então, nós queremos aqui, finalizando o nosso estudo de hoje, dizer, né? Tentando-se embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável dessa maneira, ampliando o círculo de bem-estar em sua volta, mudando as paisagens emocionais desorganizadas. A gratidão possui esse maravilhoso mistério de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas. Então, dessa forma, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por todas as questões que nos acometem na nossa vida e dizer, graças a Deus, porque nós temos todas as oportunidades que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. E se nós ainda não conseguimos compreender a profundidade de tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, que a gente se recolha na prece, lembrando que todos nós temos alguém por nós que é mais evoluído de acordo com o esclarecimento no Livro dos Espíritos. Todos nós temos um ser por nós, cuidando e velando para que a nossa presente encarnação tenha sucesso, sucesso do ponto de vista espiritual. E que a gente recorra a esse espírito amigo que quer a nossa felicidade. E que nós possamos, então, nesse sentimento de gratidão profunda, dizer a Deus: Deus nos abençoe e nos acolha nas nossas dificuldades ainda, que são grandes. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estudar um pouco a respeito desse tema, que é tão profundo e que ainda tão pequenininho dentro de nós. Obrigada, meus amigos.